Olha, quem acompanha o mercado financeiro ou, sei lá, já abriu um aplicativo de investimento, com certeza já deu de cara com aqueles gráficos, né? Aquelas barrinhas vermelhas e verdes que mais parecem um código secreto. Pois é, esses são os famosos gráficos de velas, ou candlesticks. E a nossa missão hoje é justamente essa: decifrar o que eles estão querendo dizer. Então, a pergunta que fica é: o que essas velas contam? Afinal, porque, olha, pode não parecer, mas essas formas são muito mais do que só números jogados num gráfico. Elas contam uma história, sabe? Uma verdadeira batalha. A briga ali, momento a momento, entre quem quer comprar e quem quer vender. E é exatamente aí que a gente entra. O nosso papo aqui é sobre isso. Vamos decifrar essa linguagem visual, entender como é que esses símbolos, que à primeira vista parecem complicadíssimos, viraram uma ferramenta, nossa, essencial para traders do mundo todo tentarem sacar o que o mercado pode fazer em seguida. Mas para entender essa linguagem, a gente precisa voltar e voltar bastante no tempo. Esquece tela de computador, esquece aplicativo. A nossa história começa lá no Japão feudal, século XVIII. Nos mercados super agitados de arroz, mais especificamente na Bolsa de Arroz de Dojima, em Osaka. Que, aliás, foi um dos primeiros mercados futuros que já existiram no mundo. Incrível, né? E bem no meio dessa agitação toda, surge uma figura que é quase uma lenda, Munehisa Uma. Ele nasceu lá por volta de 1724. E olha, ele não era só mais um comerciante de arroz. Oma tinha uma visão diferente. Ele sacou que não era só uma questão de tem muito arroz ou tem pouco arroz. Tinha algo mais profundo, movendo os preços para cima e para baixo. E foi aí que veio a grande sacada dele. Uma ideia que, para a época, era, nossa, completamente revolucionária. Oma percebeu que o preço no mercado não era só um número frio, era um espelho, um reflexo da psicologia de todo mundo que estava negociando. O medo, a ganância, a esperança, estava tudo ali, sabe, impresso nos movimentos do preço do arroz. Pensa só, isso foi muito, mas muito à frente do tempo dele. Para conseguir enxergar essa psicologia toda em ação, ele criou um sistema simplesmente genial. Tá, mas o que é um candlestick, afinal? Imagina o seguinte: é um jeito brilhante de pegar 4 informações super importantes de um período de tempo, preço que abriu, preço que fechou, o máximo que chegou e o mínimo que bateu, e colocar tudo num único desenho, um símbolo visual que é super fácil de entender. Vamos dar uma olhada mais de perto, na anatomia da vela, para entender essa história. O corpo, sabe, aquela parte mais gordinha, colorida, ele mostra o resultado da batalha principal daquele período. Foi uma vitória dos compradores ou dos vendedores? E as sombras, ou pavios, como muita gente chama, aquelas linhas fininhas para cima e para baixo, elas mostram até onde a briga foi. São os extremos da luta, os preços mais altos e mais baixos que o mercado testou antes de fechar a vela. E agora vem a parte mais impressionante. Dá para acreditar que essa técnica super poderosa que o Oma criou ficou guardada a 7 chaves lá no Japão? Pois é, por mais de 200 anos. Para o resto do mundo, era como se fosse uma arte perdida. Um segredo que só os traders japoneses conheciam para ler o próprio mercado. A virada de chave só foi acontecer bem mais tarde, lá pelos anos 80. Foi quando um analista americano chamado Steve Nissen trombou com essa técnica. Ele ficou fascinado, mergulhou de cabeça para entender tudo e, em 1991, publicou um livro que virou a Bíblia do assunto. O Nissen foi literalmente a ponte que trouxe essa sabedoria do Japão para o resto do mundo. E o resultado? Hoje, os candlesticks são o padrão, estão em todas as plataformas de negociação que existem. Beleza, já entendemos a história, agora vamos para a parte que interessa. Como é que isso funciona na prática? Porque o grande segredo, o poder dos candlesticks, não é ficar olhando para uma velinha só, isolada. A mágica acontece quando a gente começa a ver os padrões que várias delas formam juntas. É como aprender a ler as frases, não só as letras, dessa linguagem do mercado. Vamos pegar alguns exemplos para ficar mais claro. Olha só o martelo. Ele costuma aparecer depois que o preço caiu bastante. O que ele mostra? Que os vendedores tentaram empurrar o preço mais para baixo ainda, mas os compradores entraram com tudo e não deixaram. É um sinal de que a força pode estar virando para o lado da alta. Já a estrela cadente, bom, é o contrário. Aparece lá no topo, depois de uma subida, e mostra que os vendedores tomaram o controle. É um alerta de que o preço pode começar a cair. E tem muitos outros padrões, claro. Os de engolfo, por exemplo, são bem fortes. É quando uma vela grande, de alta ou de baixa, literalmente engole a vela anterior. Isso costuma indicar uma mudança de direção bem forte. E tem também o doji. Ele parece uma cruzinha, né? Ele aparece quando o mercado está
indeciso. É como se compradores e vendedores estivessem empatados e o mercado parou para respirar e pensar no próximo passo. Agora, atenção para um ponto super importante. Por mais legal e poderosa que essa técnica seja, os gráficos de vela são uma ferramenta de análise, não uma bola de cristal. Eles ajudam a gente a ler as probabilidades, a entender o que aconteceu no passado para tentar ter uma ideia do futuro. Mas prever o futuro com 100% de certeza, isso eles não fazem. Então, é preciso ter uma visão bem equilibrada da coisa. Por um lado, as vantagens são óbvias. A visualização do preço fica muito mais clara e identificar padrões ajuda demais. Por outro, tem as limitações. A interpretação, às vezes, pode ser um pouco subjetiva, sabe? E sim, de vez em quando, aparecem sinais falsos. Por isso que o contexto geral do mercado é sempre o mais importante. E nisso, praticamente toda analista concorda. Nunca, mas nunca mesmo, se deve usar os candlesticks sozinhos. A análise fica infinitamente mais forte quando a gente combina os padrões de velas com outras ferramentas, coisas como o volume de negócios, as médias móveis, as zonas de suporte e resistência. Quando a gente junta tudo isso, a foto do mercado fica muito mais nítida, muito mais confiável. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Na próxima vez que alguém bater o olho num gráfico desses, piscando numa tela, vale a pena lembrar. Aquilo não é só um monte de dados. É uma conexão. Uma conexão direta com uma tradição de mais de 250 anos que começou lá nos mercados de arroz do Japão. É a continuação da eterna busca humana para entender a coisa mais complexa de todas, a psicologia dos mercados.